Hoje então nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre um tema de grande importância que trata a respeito do jejum. O que é o jejum? Então nós vamos seguir após termos visto aí a respeito do Antigo Testamento, o jejum no Antigo Testamento. Antes de continuarmos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor nos direcione em todo esse estudo, essa compreensão a respeito do jejum. Pai amado, nós te pedimos que seja claro a nossa compreensão, a tua vontade, para que nós saibamos exercer aquilo que o Senhor espera de nós, de modo que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos e suplicantes. Amém. Eu quero iniciar aqui lendo um texto da Palavra de Deus, no Novo Testamento, que está em Mateus 9, 14 a 17. Mateus 9, 14 a 17, que diz da seguinte maneira: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Tá, então, Mateus, capítulo 9, verso 14 a 17, que é o texto tema, o texto principal aqui da nossa reflexão, tratando a respeito do jejum. No Novo Testamento nós encontramos, então, o ambiente em que o jejum permanece sendo praticado entre os judeus, inclusive pelo próprio Senhor Jesus. Mas há duas questões importantes a serem consideradas. Em primeiro lugar, precisamos nos lembrar de que Jesus considerou inapropriado praticar o jejum enquanto ele estava na terra, que é o fato registrado em Mateus capítulo 9, verso 14 a 17. Em segundo lugar, o Novo Testamento, especialmente as cartas apostólicas, não tem a preocupação de dar novas instruções sobre o jejum, porque as considera desnecessário, e essa repetição desnecessária de todos os ensinamentos já dados no Antigo Testamento. Então nós não encontramos informações novas a respeito do jejum no Novo Testamento, porque desde o Antigo Testamento essa já era uma prática bastante clara. O apóstolo Paulo fala sobre o perigo de viver uma vida religiosa, uma vida espiritual, sem procurar se alimentar de Cristo. Existe, na verdade, milhões de práticas religiosas que não têm nenhum compromisso com Deus e com a sua palavra, cuja única meta é cumprir uma agenda de cerimônias com o objetivo de alcançar a autossatisfação. Isso é visto em muitas religiosidades e grupos que buscam a elevação da vida espiritual. Tem cerimônias que procuram elevar o espírito, mas que não têm uma ligação com a palavra de Deus, não tem uma ligação com Deus. É uma busca de um formalismo, uma busca de um ritualismo que, na verdade, não consegue trazer a satisfação, muito embora seja essa a promessa desses rituais. Se por um lado nós temos grupos, que defendem o ritual de abster-se de alimento como um caminho para elevar o espírito, por outro lado também corre-se o risco de supervalorizar a alimentação, o alimento, e esquecer-se do provedor que nos dá
o alimento. Tanto uma quanto outra questão são completamente falhas, são completamente erradas. Nós não devemos nos abster do alimento, entendendo que essa simples prática, que essa atitude vai elevar automaticamente o nosso espírito, como também não podemos supervalorizar o alimento e transformar ele como uma espécie de ídolo para nós, fazendo tudo em prol, né, em busca desse alimento. Há muito mais do que isso. Sobre regras, na verdade, regras criadas pelo homem, nós temos Paulo escrevendo aos Colossenses algo extremamente interessante que se faz propício nós lembrarmos agora, né, onde nós encontramos Colossenses 2:23, que diz: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, quer dizer, atitudes de abster-se, atitudes de cerimonialismo, simplesmente, elas podem ter aspecto de uma vida regrada religiosa, de uma vida cerimonial, de uma vida cheia de rituais. Ela pode parecer uma vida aprovada espiritualmente, no entanto, o ritual, a cerimônia, unicamente, isoladamente, ela não traz nenhum benefício. Dessa maneira também, entendemos que o jejum não pode ser imposto para o crescimento espiritual de alguém. A prática do jejum isolada não pode ser imposta para o crescimento espiritual das pessoas. A bem da verdade, a prática do jejum deve ser um resultado de um desejo ardente pela presença de Deus. Então, como nós vimos inicialmente no capítulo 9 de Mateus, versículo 14 a 17, o noivo agora, Cristo agora, ele não está mais sobre a terra como estava com os apóstolos, com os discípulos. Então é momento de jejuar pela volta do noivo, por saudades do noivo, jejuar com o desejo de buscar mais a Deus, não simplesmente o fato de deixar de comer, mas associado ao abrir mão do alimento, uma busca de Deus, uma busca pelo Senhor. Então, o primeiro ponto aqui é nós deixarmos claro que a simples prática de não comer não traz nenhum benefício espiritual. Vamos ver agora com mais detalhe, com mais ênfase, a prática do jejum no reino de Deus, no Novo Testamento, especificamente agora após a ascensão de Cristo. Bom, certa vez Jesus foi confrontado, pelo que nós temos visto no texto da Palavra de Deus em Mateus, foi confrontado pelos discípulos de João Batista sobre o porquê de seus discípulos não jejuarem. Ao que Jesus responde: pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 15, como lemos inicialmente. A primeira observação que a gente pode fazer dessa resposta do Senhor Jesus é que ele associa a prática do jejum à tristeza. Veja que interessante, a prática do jejum associado a uma tristeza. Um fato importante a destacar é que o jejum é uma demonstração de descontentamento com a situação da maneira como ela está. O jejum, eu volto a repetir, o jejum é uma demonstração do descontentamento com a situação, do jeito, do modo como ela se encontra. Esse descontentamento não precisa ser necessariamente com um pecado ou um lamento por uma situação específica da vida, mas, como nossa segunda observação desse texto mostra, Jesus aponta: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O que isso quer dizer? Jesus falou por parábola e se identificou com o noivo. Ele disse que enquanto ele estava presente na terra, o jejum era descabido. Aliás, seria uma grosseria,
porque eles deveriam estar satisfeitos o suficiente só pelo fato de Jesus estar fisicamente presente com eles. Ou seja, se Jesus está presente, não tem cabimento demonstrar tristeza e nem insatisfação. Essa grosseria poderia até ser compreendida como falta de fé na própria pessoa de Jesus. Afinal, crendo que Jesus é de fato o Filho de Deus e Messias, e estando ele presente ao lado, como que alguém poderia se entristecer? Como alguém poderia pensar ser necessário jejuar? Mas quando Jesus aponta para os dias que virão, ele destaca os dias que vivemos hoje, isto é, dentro dos mais de 2000 anos em que ele está ausente, que vem desde a sua ascensão aos céus até a sua segunda vinda. Jesus nos ensina que nesses dias o jejum é bastante apropriado, mas por uma razão, porque ele está ausente. Se o jejum está associado ao descontentamento e nós amamos a vinda de Cristo, então nos dias de hoje a igreja tem motivos fortes, imensuráveis, o suficiente para jejuar, com o propósito de clamar a Deus que encurte os dias para Jesus voltar logo. E aí nós vemos então a prática do jejum que expressa a tristeza por ausência do noivo. Nós estamos mais desejosos pela volta de Cristo do que pelos prazeres desse mundo. Por isso, então, jejuamos. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, deixou bem claro que o jejum deveria ser por nós, a Igreja de Cristo, algo que fosse visível unicamente a Deus Pai e que fosse algo realmente periódico, normal para a vida do cristão. Quando ele diz, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejua, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18, o Senhor Jesus coloca bem claro a questão de que o jejum deveria de ser uma prática comum da igreja, e agora associado a Mateus capítulo de número 9, verso 14 a 17, nós temos o fato de que o jejum expressa um desejo pela volta de Cristo. Então, coloca-se o fato de que a igreja deveria ter a prática comum do jejum. O jejum isoladamente, o deixar de comer somente, não traz um desenvolvimento espiritual de santidade. O nosso jejum deve ser por um descontentamento com a situação atual, ou seja, um desejo pelas coisas de Deus, um desejo pelo próprio Senhor, um desejo pela volta do Senhor. Talvez esse motivo faça muito mais sentido para as igrejas que sofrem perseguição no Oriente Médio ou na China comunista. Muitos dos nossos irmãos estão sofrendo, sendo torturados e morrendo pelo testemunho de sua fé nesse exato momento. Eles têm razão para dar em sua própria experiência do quanto o jejum é necessário. Mas e nós? Não sofremos o que eles sofrem e, para ser honestos, nem nos inteiramos muitas vezes sobre o que eles passam. Nem sofremos como deveríamos junto com eles. Porque ainda que vivamos dias difíceis, vivemos em liberdade religiosa e sempre com oportunidades de progresso. Esse contexto brasileiro pode se tornar um veneno para a nossa fé. Viver buscando alegria e contentamento nesse mundo, aumento de salário, emprego de maior sucesso e os melhores cursos universitários pode causar um efeito anestésico, mortal em nosso amor por Jesus e pela sua vinda. Obviamente não é pecado trabalhar para promover o bem, e se Deus concede prosperidade a alguém, isso não deve ser considerado pecado, quando ocorre em honestidade, pureza e santidade. Porém, a prosperidade não pode nos fazer esquecer de que vivemos no reino de Deus e temos que ser útil nele. Vivemos nesse mundo como peregrinos. E agora eu quero trazer aqui para a nossa reflexão a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz da seguinte maneira: Amados,
Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Perceba o que Pedro está dizendo aqui para você e para mim. É uma exortação como tendo a gente como peregrino, nos considerando como peregrinos e forasteiros, porque na verdade a nossa pátria não é aqui. Em Filipenses, capítulo 3 e versículo de número 20, nós temos Paulo escrevendo da seguinte maneira: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está no céu. Nós não pertencemos a esse mundo. Na verdade, nós já estamos mortos para esse mundo. É isso que a palavra de Deus fala a respeito dos filhos de Deus, daqueles que creem no Senhor Jesus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, nós encontramos da seguinte maneira a palavra de Deus nos falando: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. John Piper nos lembra de que esse anelo por Cristo precisa ser restaurado na igreja. Há um livro muito interessante de John Piper referente ao jejum, intitulado Fome por Deus, da editora Cultura Cristã, que trata especificamente sobre esse assunto que nós estamos falando hoje. A ausência do jejum é indicativa do nosso conforto com a maneira com que as coisas estão. Você percebe? A ausência do jejum é indicativa do nosso conforto com a maneira com que as coisas estão. Ninguém jejua para expressar o seu contentamento. As pessoas jejuam quando estão insatisfeitas. Algo não está em ordem. Estamos satisfeitos em como as coisas estão. Por isso, a prática do jejum é tão negligenciada. A ausência do jejum é a medida de nosso contentamento com a ausência de Cristo. Dessa maneira, John Piper coloca no seu livro Fome por Deus, da editora Cultura Cristã. Faríamos muito bem a nossa fé e honraríamos até mesmo a Deus se nos empenhássemos cada vez mais em nos desconcentrar com as oportunidades desse mundo para focarmos nossa atenção em sua glória, na glória de Deus e em nosso papel como crentes neste mundo. Concluindo, o jejum é uma prática antiga e de várias culturas e religiões diferentes, como nós já vimos nos áudios anteriores. Na Bíblia temos orientações de como praticar o jejum para a glória de Deus e usar o jejum como auxílio em nossas orações. Tanto o Antigo como o Novo Testamento nos direcionam para um mesmo motivo para o jejuar: um descontentamento. A Igreja de Cristo deve jejuar como demonstração da sua saudade pelo noivo, demonstrando a sua situação de tristeza pela ausência do noivo. Bom, como é que a gente aplica isso tudo na nossa vida hoje? Eu te dou uma sugestão de que você se informe da situação da igreja pelo mundo. Missões transculturais. E promova discussões e conversas na igreja para viabilizar meios de como auxiliar os missionários e as igrejas perseguidas espalhadas pelo mundo. Faça isso com oração e jejum. Vamos viver a comunhão de Cristo na igreja, entendendo que a igreja não é simplesmente a nossa igreja local, mas é a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Vamos jejuar pelos nossos irmãos perseguidos, vamos entrar em contato e conhecer a realidade de cada um deles. Essa é minha sugestão como aplicação da nossa reflexão de hoje sobre o jejum. Que Deus te abençoe em nome de Cristo. Vamos orar nesse instante?
Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade de refletirmos sobre um assunto tão importante que é o jejum. Te agradecemos pela tua orientação, pela direção do teu Espírito e te suplicamos que essa realidade seja cada vez mais clara em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.